Hoje eu vim trazer um assunto para vocês que está acontecendo comigo, então eu gostaria de compartilhar a minha experiência. Vamos falar sobre a pré-menopausa, ou a menopausa também. Mas entenda que existe uma coisa chamada pré-menopausa ou perimenopausa, não sei como é que se diz, onde você já sente os sintomas da menopausa antes de a menstruação parar, porque a menopausa é quando você não menstrua mais, não ovula mais. Então eu tenho 44 anos, vou fazer 45 esse ano, e eu comecei a sentir sintomas que é muito estranhos para mim, né? Por volta dos 41, 42, durante a pandemia. Então muitas vezes eu achava que tinha dormido mal, estava doente, tinha sempre uma desculpa, até entender que aquela sensação, aquele sintoma se repetia. Um dos sintomas primeiros que eu senti foi a dor no corpo, a dor nas articulações. Do nada, principalmente na hora de dormir, eu sentia muita dor nos braços, nas mãos, no cotovelo, uma dor. E isso é sintoma da menopausa, porque a baixa do estrogênio, ela vai diminuindo, como é que fala, a lubrificação, enfim, dos ossos. Eu não sei exatamente porquê, mas essa dor articular, ela é comum na menopausa ou pré-menopausa. Outra coisa que eu comecei a sentir foi ondas de calor. De repente, eu que era uma pessoa que foi o tempo todo uma pessoa friorenta, que dificilmente ficava com calor, acordava no meio da madrugada, suando, um sufocamento, aquela coisa de a cara quente, o rosto quente, enfim, aquela sensação horrível de calor, e você tem que ficar tirando a roupa toda, né? E outros sintomas como esquecimento, tontura, tudo isso é pré-menopausa ou menopausa, irritabilidade, né? Variações de humor muito constantes. Eu sempre tive, mas enfim, as coisas foram piorando. Então o que eu comecei a fazer? Comecei a pesquisar formas naturais de lidar com esses sintomas. Porque eu não vou chegar no médico e vou falar isso, gente. Eu sei como os médicos tratam uma coisa que você simplesmente está falando sintomas. Ele vai falar, mas tem que fazer exame. E se os exames não derem nada, você é maluca. É simples assim. E eu sei que provavelmente os meus exames talvez estejam normais, porque eu estou menstruando normalmente. Então ele vai dizer, não tem nada disso, né? Muitos médicos não são preparados para tratar a menopausa e a pré-menopausa. Nem no clínico, nem o ginecologista. Eles não entendem que a pessoa já sente os sintomas. Talvez porque excesso de estresse, né, gente? Excesso de cobrança acima das mulheres que já estão muito sobrecarregadas. Então, a gente já começa a sentir os sintomas antes do fim da menstruação, que são esses sintomas que eu falei, né? Dor no corpo, irritabilidade, falta de apetite sexual também, secura vaginal, a mente que fica, que você vai perdendo essa capacidade de pensar rápido. Você se esquece com muita facilidade das coisas. E uma quantidade enorme de sintomas. Coceira no olho, coceira na pele, tontura, irritação, né? Insônia. Que para mim hoje é o desafio maior, é insônia. Aquilo de você dormir, conseguir dormir, quando você consegue dormir. E aí, no meio da noite você acorda e não consegue mais dormir. Isso é um sintoma de pré-menopausa, perimenopausa ou menopausa. E às vezes você não tem nenhum problema. Você, como eu, já não tomo café, não tomo excesso de açúcar, excesso de açúcar. Tento ao máximo também que venham os problemas de digestão, né? Eu descobri, mais ou menos 43 anos, que me tornei intolerante à lactose. Ou seja, eu não posso estar comendo nada que tem um pouquinho de leite que já me dá uma indigestão. Já passei mal, já vou parar no médico por causa disso. Enfim,
vários problemas vão dando ao redor dessa questão. De você não poder estar comendo também qualquer coisa. Por quê? Porque você já passou dos 40. Você não pode estar comendo as mesmas coisas. E a questão da digestão, né, prejudica o seu sono também. Porque se você vai comer, às vezes, comer um pedaço de bolo a mais, gente. Eu já fico me sentindo empanzinada, eu não consigo dormir direito. Então, como é que eu trato? Primeiro, eu, assim, não sou a favor de eu ficar tomando remédio de forma descontrolada, mesmo porque todo remédio precisa ser tomado de forma pontual, seja para ansiedade, seja para insônia. E eu acho medonho as pessoas ficarem tomando certos remédios e acharem normal ficarem sonâmbulas, ficarem fazendo coisas que depois elas ficam... Como que eu fiz isso? Eu fico assim com medo das pessoas normalizarem isso. Eu não gostaria de tomar um remédio que me deixaria sonâmbula, fazendo coisas que eu não deveria, né? Fazendo compras, ligando para as pessoas, andando pela casa, podendo me machucar. Gente, como que vocês acham normal isso? Eu não... Então, o que eu faço? Eu uso todas as informações, né? Os tratamentos que eu tenho também, para poder dormir, para poder... Primeiro, eu comecei a usar os suplementos para alguns sintomas como a dor, como o ômega 3, que ele é anti-inflamatório. Então, o ômega 3, não tem dinheiro para usar, vai procurar tomar linhaça, a farinha de linhaça ou a linhaça. Existem várias receitas na internet, porque o ômega 3 ajuda a diminuir essas dores no corpo. O magnésio também, aqui, quando eu tomo, acaba um pouco as dores, né? Acaba não, simplesmente eu não sinto mais, porque eles ajudam você a diminuir o que a baixa hormonal faz. Tomo os florais de Bach, que são... Eu sou terapeuta floral, então eu uso os florais. Para irritabilidade tem floral, para ansiedade tem floral, para o excesso de pensamento tem floral. Então eu vou usando os florais para ficar mais tranquila, né? E fazendo as minhas técnicas, que é o EFT, o reiki, a aplicação de reiki que eu faço em mim mesma. E tem uns outros suplementos que eu não tenho aqui ainda, que eu vou comprar, que é a melatonina, para me ajudar a dormir. Embora hoje eu estou descobrindo que talvez eu seja TDAH, por isso eu não consigo dormir. Então, né, outras coisas que eu faço para evitar chegar e não conseguir dormir é o excesso de telas. Hoje em dia eu acho que isso é a coisa que mais prejudica a gente. É o vício nas telas, né, no celular, no computador, na televisão, a gente não se desconectar. E fazer exercício, né, gente? Quando a gente faz exercício, ajuda a aliviar todas essas dores, todos esses problemas. Porque às vezes a gente começa a achar que é maluca, que é só a gente que está sentindo e ninguém vai entender você, porque realmente ninguém vai entender. Às vezes nem o médico entende. Aí você fala que você está com insônia, ele vai te mandar um Zolpidem na vida. Vai te dar um antidepressivo do nada. E aí te vicia num remédio que você não consegue depois tirar. E aí, que qualidade de vida é essa, baseada em você virar uma dopada? Né? Outras coisas que eu faço, uso de chás calmantes, chá de mulungu, que é um chá muito calmante, o chá de amora, que ajuda não só as mulheres que estão em menopausa, pré-menopausa, ajuda na TPM, porque eles têm hormônios, chá de folha de amora. Então use os chás. Eles fazem efeito, sim. Né? Os chás calmantes, camomila, erva cidreira. A gente tem que parar de tomar muito café. As pessoas têm que entender que isso faz mal. Mais de 3 xícaras de café, você já está com muita cafeína. Ainda toma outras coisas que tem cafeína. E já tem um ritmo de vida muito estressante. Né? A mulher, principalmente, chega em casa, tem uma dupla jornada, tem que arrumar a casa, tem que cuidar de filho. Aí como é que ela consegue relaxar? Não tem como. Ela não pode sentar e relaxar. Ela tem que fazer comida, lavar a casa, lavar roupa. E esse ritmo doido
Tem que fazer menos, gente. Não é questão, mas se eu não fizer, ninguém faz. Então não faça. Começa a não fazer. Comece a deixar, depois eu faço. Dá uma de Joana doida, né? Porque tem um João bobo, você pode fazer a Joana boba. Tenta não fazer tudo. Faz uma coisa de cada vez. Dá umas paradas, dá uma respirada de vez em quando. Mas a saúde da mulher ainda é muito mal cuidada. A questão da pré-menopausa é um desafio. Eu não vou dizer que eu consegui. Até hoje ainda, para mim, é difícil dormir. Mas, como eu falei, pode ser que eu seja TDAH. Porque eu estou pesquisando sobre o assunto. E eu sou uma pessoa que eu tenho uma mente muito acelerada. Eu não consigo a minha mente. Embora eu tenha o floral, né? A gente tem o floral, o sistema tenha floral, nem sempre eu faço o floral. Mas meditação também ajuda bastante. Eu faço relaxamento alfa profundo, que é você vai relaxar o seu corpo junto com a sua mente. E simplesmente aprender sobre você, que é uma coisa que eu tive que aprender. Aprender sobre o meu corpo, aprender sobre quais são os hormônios, que talvez eu vá ter que fazer uma reposição hormonal para ter uma qualidade de vida, para poder passar pela menopausa sem tanto prejuízo, porque é prejuízo, é um cansaço muito grande que a gente sente quando a gente não consegue dormir, quando a gente fica revirando, não tem como. E o que o mercado te dá? Vai se dopar, vai tomar remédio para dormir, é isso que eles te dão. Aí a gente te dá uma solução, igual os remédios, a questão do escape de xixi, que tem gente que não sabe o que é escape de xixi, é quando você, que isso também é sintoma da menopausa, quando você espirra ou quando você solta o xixi involuntariamente, você está espirrando e está soltando xixi, isso também é sintoma da menopausa. E aí a solução é você usar absorvente, protetor diário. Essa é a solução. Não, gente, existem outras soluções. Mas é que eu tenho que procurar. Eu tenho que parar de achar que o médico vai me ajudar, porque ele não vai. Eu tenho que procurar quem me ajude, quem realmente seja especialista naquilo. Tem muitas pessoas ensinando de graça. A você fortalecer, por exemplo, o seu músculo pélvico, que é aqui na virilha, para que você tenha mais controle, para não acontecer isso. E outros problemas, como tratar a menopausa, como usar suplementos que não sejam como esses aqui, mas como você usar os chás, as farinhas. A maca peruana, por exemplo, é um suplemento bom para ter energia, porque a gente fica em baixa energética assim. A gente fica se sentindo muito cansaço, que é um cansaço que parece que a gente levou uma surra, parece que a gente está com dengue. É horrível. Ninguém vai te entender. As pessoas vão dizer que você é preguiçosa, até você mesmo vai dizer é preguiçosa. Por quê? Porque a gente não para de ser cobrada, Tá com 40, com 50, as pessoas querem que a gente seja do mesmo jeito. Que a gente continue com a mesma energia dos 20. Trabalhando, estudando, cuidando dos outros constantemente. Que a gente não tenha vida. Que eu acho também muito da menopausa, da pré-menopausa, é que a gente não se diverte, gente. A mulher dificilmente se diverte. Porque ela tá sempre cuidando dos outros, cuidando da família. Então, como é que ela vai se divertir, relaxar? E aí eu acho que por isso o hormônio que significa humor também, Como é que o humor vai ajudar? Muitas vezes a gente não foi ensinada a lidar com a nossa TPM. A sua menstruação. Você tem ódio da sua menstruação. Eu muitas vezes tive ódio. Tive ódio da TPM. Mas aquilo é um momento que você vai catártico.
O momento que você vai botar para fora aquilo que você está sentindo. Não daquilo no momento. Às vezes, do mês inteiro. Uma raiva que você tava com raiva. Porque as pessoas pensam assim, a pessoa de TPM é louca. Não, gente. Não é uma loucura. É uma raiva, é um sentimento que você não colocou para fora. Entende? Aquilo não vem de graça. Não é uma loucura da cabeça. Você pode até não lembrar. Mas a TPM é uma forma de botar aquela emoção que você estava reprimindo há muito tempo para fora. Se é raiva, vai ser raiva. A minha TPM, por exemplo, eu choro. Eu não tenho mais raiva. Antigamente eu tinha muita raiva. TPM era muita raiva. Mas eu aprendi a lidar com a raiva, porque às vezes a gente traz uma raiva até das nossas ancestrais. Coisa que, hoje os terapeutas holísticos estão, nos trazendo. Que é uma cura. Quando você cura o seu feminino, você cura toda uma geração que foi castrada, que foi humilhada, que apanhava, que tinha que dar um montão de filho. Eu tive uma história terrível de minha avó, apanhava muito do marido dela. Acho que ela até enlouqueceu com a fome. Ela teve que dar os filhos dela para os filhos dela morrer de fome. E aí, você acha que isso não fica gravado? Fica sim. A gente traz essas marcas ancestrais na nossa feminilidade, nas nossas emoções. Por isso que quando a gente menstrua pela primeira vez, sente aquela cólica muito forte, é a dor de todas as mulheres. E isso é uma coisa assim, a quem acredite, quem não, mas eu sei porque eu passei por essa transformação. Eu já tive um olhar com muita raiva, eu já fui uma pessoa muito revoltada, trazia uma revolta em mim que eu não sabia de onde era. E aí, quando eu entendi a trajetória das minhas ancestrais, da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, aí eu entendi por quê. Quando eu entrei em contato com o meu feminino, com as minhas emoções, que o nosso feminino são as nossas emoções. Não tem a ver com a aparência. Cuidar da sua menstruação, se recolher quando você está com dor. Não ficar com ódio da sua menstruação. Entender que você não tem que estar bem o tempo todo, que você é uma pessoa cíclica. As mulheres são cíclicas. Quando eu aprendi isso, eu aprendi a respeitar. Eu aprendi a me validar, que é muito importante. A validação, quer dizer, é válido eu não estar bem hoje. Estou com cólica, estou com dores no meu corpo, eu tenho que ficar quieta e as pessoas têm que entender isso. Eu não tenho que estar fazendo comida para ninguém. Cada um que se vire. Tem mais criança. Quando tem criança, a gente até tenta. Mas quando não tem, gente, pelo amor de Deus, fica quieta. Vai se cuidar. E a questão é justamente isso. Eu venho trazendo para vocês opções, como o floral de Bach, que você mesmo pode fazer numa farmácia de manipulação. Os chás, você vai pesquisar qual é o chá melhor para te acalmar, para equilibrar, essa questão hormonal. Um chá de amora e outros chás que também tem. E se cuidar, gente. As mulheres sempre se cuidaram. Nós sempre tivemos esse contato com a natureza, esse contato com plantas. Isso foi tirado, Aí, deixar de ser a dopada, deixar de ser a dona Rivotril, porque isso tá muito triste. As mulheres tendo que dormir, sendo que o Rivotril não é remédio de uso contínuo, gente. É um remédio que vai te deixar demente. Literalmente, ele causa demência. O que é a demência? Você perdendo massa cinzenta da sua cabeça. Ele vai deixando, dando muitos efeitos colaterais de você começar a se esquecer. Você vai ajudar, então, a sua menopausa a ficar esquecida. Aí o que adianta um remédio que te dá uma solução que te deixa doente depois? Que aí, quem vai cuidar de você? Quando você começar a esquecer as coisas, botar as coisas no lugar errado. Porque a demência é uma coisa triste, gente.
Por isso que a gente tem que cuidar da saúde. Estudar, ler livro, entende? Já tem vários estudos hoje comprovando que quando você estuda, quando você escreve, quando você faz, sabe, qualquer coisa que usa sua mente, você ajuda a não ter Alzheimer, sabe? Então vamos estudar, vamos cuidar da nossa mente também. Vamos cuidar do nosso corpo. E eu tô na luta aqui, ainda não consegui me equilibrar totalmente na questão da pré-menopausa. Mas aquilo, né? A gente começa a olhar para si e aparecem muitos problemas. Não é problemas, é coisas que a gente nunca olhou, porque a gente estava muito ocupada lutando pela vida, lutando pela família. E aí, só aos 40, 50, que a gente olha pra gente e pensa, poxa, e eu, né? Como é que eu vou cuidar de mim agora? Não tem, né? Não tem mais ninguém para cuidar, então agora tem que cuidar de mim. E esse é o olhar que eu peço que vocês tenham, que vocês se abracem, se cuidem, pesquisem se vocês sentem esses sintomas que eu falei no começo do vídeo. Esses sintomas são muito difíceis, mas eles são tratáveis. E a gente não se atacar, não achar que a gente é maluca. E procurar bons profissionais, pessoas que realmente estejam interessadas em te ajudar. Não gente que vai mandar você só tomar um calmante, um antidepressivo. Porque você tem que mudar a sua alimentação, você tem que fazer exercícios, fazer meditação. Vai ter que arranjar tempo, gente. Não adianta você falar que não tem tempo. Vai ter que arranjar. Porque o que adianta você ter um tempo para você e você não conseguir estar bem com você mesma? Ter todos esses sintomas ruins. Que a gente tem que arranjar tempo pra gente se cuidar. Pra gente ter, né, cuidado com o nosso corpo, cuidado com a nossa mente. Mesmo porque, gente, eu falo pra maioria das clientes que tem 20 anos que aos 30 e aos 40 a gente vai ficando mais sensível. E é normal isso. A gente fica menos agressiva, menos a Xena guerreira. E a gente vai ficando mais sensível, a gente vai não aguentando mais coisas que a gente aguentava quando tinha 20 anos. Não aguenta mais. A nossa mente, o nosso corpo não aguenta mais sobrecarga física, sobrecarga mental. A gente vai perdendo a paciência, vai perdendo, sabe, a questão de discutir, de estar certa, estar errada. De se importar com o que os outros pensam, com o que os outros dizem de você. A gente vai deixando isso para trás. E vai realmente se concentrando naquilo que é a sua saúde, né? A sua paz. Então, para começar a paz, a gente tem que começar a tratar a gente. E essa reflexão que eu deixo vocês. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o seu like. Compartilhe.